Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Ramos, sou advogado, mestre em Direito, com especialização em Direito, Políticas Públicas e Controle Externo e também em Direito Processual Civil. Sou graduado também em Administração de Empresas e atuo nesse ramo das licitações e contratações públicas há mais de 25 anos, desde 1996. Se você atua nessa área ou gosta desse tema, deixe o seu like e me segue no canal para acompanhar semanalmente as diversas abordagens que a gente vai fazer a respeito da Lei 14.133 de 2021 e também acerca de outras leis relacionadas a este tema. É importante que você siga o canal para que eu possa continuar postando os conteúdos para vocês. Hoje a gente vai falar sobre a participação de consórcios nas licitações. E a gente tem que começar, inevitavelmente, lembrando da Lei 8666 de 93, já revogada. Isso porque a regra da 8666 era a não participação de consórcios. Estabelecia-se o artigo 33 que a participação de consórcios nas licitações só era permitida se houvesse previsão expressa no edital. Ou seja, se o edital não dissesse nada, estaria vedada a participação de consórcios. A atual lei de licitações, Lei 14.133, inverteu completamente essa lógica. E é preciso ficar muito atento sobre isso. De acordo com o seu artigo 15, a possibilidade de participação de consórcios nos certames licitatórios passou a ser a regra. Ou seja, se o edital não vedar expressamente, está autorizada a participação de consórcios. Esse, inclusive, é o entendimento do Tribunal de Contas da União no recente Acórdão 1170 de 2025. E mais, a vedação da participação de consórcios deve ser fundamentadamente justificada nos termos do caput desse mesmo artigo 15. O órgão deverá explicitar as razões pelas quais não será permitida a participação de empresas consorciadas naquele certame. Um detalhe importante é que as empresas interessadas em participar da licitação por meio de consórcio devem apresentar termo de compromisso de constituição de consórcio. Nesse momento, as empresas apresentam apenas o seu compromisso de, em se sagrando vencedor o consórcio, constituí-lo formalmente antes da assinatura do contrato com a administração. Além disso, deverá esse termo indicar qual das consorciadas será a empresa líder, que é aquela que vai se relacionar mais diretamente com o órgão. Tem um detalhe importante, pessoal. O termo de compromisso deve ser específico para o respectivo certame licitatório, não sendo admitidos termos genéricos. O documento tem que indicar o número da licitação, o órgão promotor da licitação, o objeto, a composição do consórcio com a qualificação das consorciadas, mencionando também que, sagrando-se vencedor, o consórcio será formalmente constituído e registrado. Essa é a regra do artigo 15, parágrafo 3º. Para evitar dissabores e controvérsias desnecessárias, muito comum nas licitações, é recomendável que o edital indique de forma clara as informações e compromissos mínimos que o termo de compromisso deverá contemplar. Outra regrinha: uma determinada empresa, integrante de um consórcio, não pode participar de outro consórcio na mesma licitação. E também não pode apresentar proposta isoladamente. É o que está previsto lá no inciso 4 do artigo 15. Todas as empresas consorciadas respondem solidariamente, tanto na fase da licitação, quanto na execução do futuro contrato. É a regra do inciso 5 do artigo 15. Outro detalhe relevante é que, em caso de consórcio, os quantitativos registrados em atestados de capacidade técnica das consorciadas devem ser somados para efeito de se verificar se atendem os requisitos da habilitação técnica. Ou seja, não é necessário que cada consorciada individualmente atenda aquele quantitativo. Deve-se considerar a soma dos atestados de todas as empresas que fazem parte do consórcio. O mesmo vale para a comprovação de atendimento aos índices de análise financeira do balanço patrimonial, pertinente à qualificação econômico-financeira. Admite-se a composição de documentos apresentados por cada uma das empresas consorciadas.
Tudo isso, pessoal, está no inciso 3 do artigo 15 da Lei 14.133. Por dedução, o que se extrai da norma é que, quanto aos documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal, bem como outros documentos relacionados à qualificação técnica e à qualificação econômico-financeira, como a certidão negativa de falência, por exemplo, devem ser apresentados por todas as empresas consorciadas. Assim, se uma das consorciadas, por exemplo, for devedora da Previdência Social ou do FGTS ou da Receita Federal, o consórcio como um todo estará inabilitado. Terminada a licitação e sendo vencedor o consórcio, as empresas consorciadas devem, antes da assinatura do contrato com a administração, a gente reforça isso, promover o registro na junta comercial do Estado, onde estará sediado esse consórcio. Desse registro devem constar cláusulas como qualificação completa das empresas, objetivo do consórcio, duração, obrigações e responsabilidades das empresas, participação nos custos e nas receitas, forma de deliberação sobre temas de interesse comum, critérios e condições para exclusão ou substituição de empresas consorciadas, penalidades internas entre as consorciadas, critérios e condições para prorrogação ou encerramento antecipado do consórcio, etc. Guardadas as devidas proporções, o registro do consórcio funciona como uma espécie de contrato social. Uma dica: a participação de consórcios em licitações públicas pode se mostrar bastante interessante, na medida em que propicia a união de esforços, experiências, capacidades e estruturas para atender às necessidades da administração pública, em especial quando o objeto é amplo e exige conhecimento, experiência e estrutura em diversas áreas e segmentos. Pessoal, por hoje é só. Se gostaram, deixem seu like e sigam o canal. Na próxima semana falaremos sobre outro tema da 14.133. Forte abraço!